Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, irmãos católicos. Eu me chamo Juvenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje venho aqui gravar mais um vídeo e também bem-vindos ao meu canal. Vou pedir a todo aquele que veja o meu canal ou seja seguidor do meu canal e todo aquele que não siga o meu canal, que se pode subscrever o meu canal e dar um like se gosta e partilhá-lo e fazer comentários também, são bem-vindos. É muito importante para que assim o YouTube possa recomendar este canal a mais católicos como eu, sem informação, sem conhecimento da minha fé, ou a importância que é conhecer a nossa fé católica, a Santa Igreja Católica e a nossa fé, que a importância que é ter conhecimento sobre a Eucaristia, a última ceia do Senhor, que é o corpo do Senhor, e como devemos estar preparados para receber o corpo do Senhor. Pois então aqui vou falar disto aqui, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 34. Mas primeiro vou dar uma explicação de Nossa Senhora, a minha mãe e a mãe de todos os cristãos. Ela é pura, a nova Eva. A primeira pecou, Nossa Senhora não, nasceu sem pecado, porque ela deu à luz a Jesus, ao menino Jesus, pois o menino Jesus é santo, se fez homem entre nós, cresceu entre nós, habitou entre nós e continua a habitar entre nós, a viver entre nós. Lo recebemos no bautizo, quando somos bautizados, recebemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde aí habita em nós. Passamos a ser igreja, templo de Deus, santuário de Deus. Então, santuário não construído por homens, senão por Deus, que Ele pagou o preço bem alto com a sua morte e ressurreição. Então, amo muito a minha Mãe Santíssima. Ela é a minha mãe e a mãe de todos os cristãos. Por que a mãe de todos os cristãos? Porque Jesus fundou uma igreja, a sua igreja, uma igreja, não várias igrejas, uma só, Santa Católica e Apostólica e Romana, a Igreja Católica. O fundador é Jesus, que ela fundou sobre Simão Pedro. Simão Pedro, sobre esta pedra identificarei a minha igreja, e tudo o que atares na terra ficará atado no céu, e tudo o que desatares na terra fica desatado no céu. A ti te dou as chaves dessa igreja, lhe deu autoridade, chaves do reino dos céus. A quem perdoados os pecados quedam perdoados, a quem os retengas quedam retidos. Então, Jesus deu poder a Pedro como primeiro Papa e aos apóstolos e aos obispos cardeais e os papas de hoje em dia. Lhe deu autoridade para guiar a sua igreja. Então, a nossa igreja é um regime. E a Igreja Católica se chama católica porque está em todo o mundo. A palavra católica é mundialmente. O Evangelho que se lê os domingos, por dizer em Portugal, aqui em França, sempre é o mesmo mundialmente. Por isso é católica universal. É a única igreja fundada por Cristo, verdadeira, que tem os sacramentos para o perdão dos nossos pecados. Tem o sacramento do bautizo, como criança, quando somos crianças. Tem o crisma,
tem a primeira comunhão, que nos preparemos para receber a Jesus na Eucaristia, realmente presente por primeira vez, recebemos a Jesus. Então, somos preparados depois para o Crisma. Já preparados, preparemos-nos para ser discípulo de Cristo, conhecedor do caminho hacia Deus, da palavra de Deus, da sua Santa Igreja. Então, nós, como fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somos a Igreja. E Maria é a Madre de Jesus. Jesus é a cabeça da Igreja, e a Igreja é o seu corpo. E como ela é a mãe de Jesus, é a mãe, Maria, e a mãe de todos nós, a Igreja. Então, é importante de nós ter esse conhecimento de Maria, que é pura, sem mancha, sem pecado. Ela concebeu o Santo Jesus. Então, ela é muito importante. Ela está sobre todos os anjos do céu, porque é a rainha dos céus, e sobre os santos. É a corredentora, medianeira de todas as graças. Então, é muito importante que a mãe do Senhor, de Jesus, a mãe do menino Deus, claro, Jesus é muito mais, mas Maria nos leva a Jesus, nos conduz a Jesus. Faça o que Ele lhes diga, como nas bodas de Caná, quando acabou o vinho, Jesus mandou encher as tinajas e Maria diz, faça tudo o que Ele lhes diga. Então, primeiro milagre que Jesus fez e nas bodas de Caná. Então, é muito importante saber dar o valor à nossa Mãe do Céu, que nos cuida, nos ama e sofre muito por nós. Ela sofre muito e chora de preocupação, porque ela sabe que o que vem para nós e os seus filhos que se perdem por não ter uma verdadeira uma formação, de que tenhamos conhecimento da nossa fé, viver os sacramentos para purificar os nossos pecados, para entrar no reino dos céus. Devemos mudar de vida se levamos uma vida mala. Devemos renunciar a tudo mal e viver uma vida renovada em Cristo. Deixar o passado e viver uma vida nova em Cristo Jesus. Na oração, na leitura da Palavra de Deus, na Santa Missa, na Eucaristia, receber a Cristo que está aí realmente presente no altar, embaixo das peças pão e vinho. A Eucaristia é o fundamento da nossa fé. É Jesus, é o coração de Jesus que late por nós, por amor a nós, que nos chama à conversão, ao arrependimento. Mas temos que confessar nossos pecados com o sacerdote, como Jesus diz a Pedro, a quem perdoar os pecados quedam perdoados e a quem os retenga quedam retidos. Lhe deu poder aos seus sacerdotes, ao Papa, aos bispos, cardeais, para perdoar pecados. Perdoa ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ficamos perdoados. Então nós devemos fazer sempre um exame de consciência para receber a Cristo. Então, relacionado a esse exame de consciência e saber o que vamos a receber, vou ler aqui o que Paulo aconselha, como devemos receber, preparar-nos para a ceia do Senhor e receber a Jesus na Eucaristia. Vou ler aqui, como lhes disse, que
Primeira aos Coríntios de Paulo, capítulo 11, versículo 17 ao versículo 34. A ceia do Senhor. Feitas estas advertências, não posso louvar-vos. Reuni-vos não para vosso proveito, mas para vosso dano. Em primeiro lugar, ouço dizer que, quando vos reunis em assembleia é na igreja, que nos reunimos todos. Há divisões entre vós, e em parte eu acredito é mesmo necessário que haja divisões entre vós, para que se tornem conhecidos aqueles que de entre vós resistem a esta provação. Quando, pois, vós reunis, não é a ceia do Senhor que comeis, pois cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Enquanto um passa fome, outro fica embriagado. Aqui não está a explicar, é como nesse tempo e hoje em dia na igreja protestante fazem tipo uma pequena ceia, que é comida com Coca-Cola, essas coisas. E isso é alimentar o seu ventre. Não é o que Jesus mandou, é muito diferente, mas são protestantes porque não estão na verdadeira igreja católica. Então é isso que aqui nos está a explicar. Comeis, pois, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia, e enquanto um passa fome, outro fica embriagado. Pois, por ventura, não tendes casas para comer e beber? Então, para isso, em casa, temos para comer e beber, encher a nossa barriga, o nosso ventre, a nossa barriga. Na igreja, é aquela copa de vinho e Eucaristia, aquela hostia pequena, aí está corpo e sangue do Senhor. Essa é a verdadeira comida e bebida. E o que Jesus fez na última ceia com os apóstolos. Agarrou um pãozinho, deu um pedacinho a cada um, dizendo que isso é o seu corpo, que será repartido para muitos. Depois, a copa de vinho, deu um pouquinho a cada um, para que bebera, dizendo que isso é o sangue da sua nova aliança, que será derramado para perdão de muitos. Então, é o que o sacerdote faz no altar. Mas Jesus diz que ele realmente está aí presente, em corpo e alma, que isso é seu corpo verdadeiro, isso é sangue verdadeiro. E o que come do seu corpo e bebe do seu sangue tem vida eterna. Todo aquele que não acredita e não comulga, pois não pode ter vida eterna. Continua em pecado. O seu pecado, porque não se confessou, não foi perdoado, nem purificou o seu pecado no sangue do Cordeiro. Vou seguir lendo. Porventura não tendas casas para comer e beber, ou desprezais a igreja de Deus, e quereis avergonhar aqueles que nada têm, que os direi, hei de louvar-vos, nisto não vos louvo. Com efeito eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. E o Senhor Jesus, na noite em que era entregue, tomou pão. Aqui não estás falando da última ceia. Tomou pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, e que
é para vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto sempre que eu beberdes em memória de mim. Por isso, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberás deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Assim todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, aqui explica bem, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine-se cada um a si próprio e só então coma deste pão e beba deste vinho. Temos que examinar a nossa consciência se estamos preparados para receber o corpo do Senhor. Pois temos que examinar a nossa consciência e confessar os nossos pecados com o sacerdote. Se não assim, não somos perdoados. Todo aquele que diga que se confessa a Deus diretamente, não é válido. Porque assim Deus mandou. Então, se confessa diretamente, não está fazendo o que Jesus mandou. Então, está errado. Não está certo. Portanto, examine-se cada um a si próprio e só então coma deste pão e beba deste vinho, pois aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Então, temos que ter consciência de a quem estamos recebendo, que estamos a receber, e estarmos preparados, confessados, senão estamos recebendo a nossa própria condenação. Aqui, isto é grave. Por isso é muito de própria condenação. Por isso há entre vós muitos débeis e enfermos, e muitos morrem. E se nos examinarmos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados pelo Senhor, Ele corrige-nos para não sermos condenados com o mundo. Por isso, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para a vossa condenação. Quanto a outros assuntos, hei de resolvê-lo quando chegar. Assim, é Paulo que escreveu a carta aos Coríntios, a explicar como a igreja tem que fazer e se preparar para reunir na igreja, para a ceia do Senhor, que é o que faz a Igreja Católica na Santa Missa, quando vamos reunir-nos na igreja, que é para celebrar a Eucaristia, a Santa Missa. Então, todo aquele tem que estar preparado para receber o corpo e o sangue do Senhor. Tem que estar confessado. Eu tenho meses que não recebo, que não comulgo, porque não estou preparado. Respeito muito. Eu sei que tenho que confessar-me primeiro para receber a Cristo. Senão, não posso. Pois, queria explicar isto aqui, dar esta explicação, para que todo aquele que veja o meu canal, e eu também fui um mal católico toda a minha vida, não tinha conhecimento também o que era a Santa Missa, das Sagradas Escrituras, nada disso também. E durante toda a minha vida
Fui um mal católico também. E à missa às vezes, mas não tinha aquele conhecimento que hoje em dia tenho. Incluso na Venezuela, há muitos anos atrás, cheguei a conhecer a renovação carismática, aprendi um pouco, mas depois não fui mais. Mas não tinha conhecimento realmente o que era a palavra de Deus, o que é a Santa Missa, como hoje em dia eu tenho. Também derivada desta pandemia que houve, que também agarrei um pouco, e também deu para eu refletir sobre a minha vida e mudar de vida, sim. Isto deu para eu mudar de vida. Ainda bem, fui a tempo. De tal maneira, a vida são 2 dias. Um já passou e o outro não sabemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Então, é bom católico que aprendas a ter formação católica e te prepares para ter conhecimento e formação para assim ensinar os teus filhos a ler das Sagradas Escrituras e falar do inferno, do purgatório e do céu, claro, mas é que falar também do inferno e do diabo, porque ele existe. Nas Sagradas Escrituras, quando Jesus veio ao mundo, sanou a muitos possuídos por o demônio. Isso em todas as passagens das Sagradas Escrituras está cheio. Então, hoje em dia, ninguém fala do diabo nem do inferno. Parece que isso é coisa do passado. Não, isso existe. E hoje, mais que nunca, ele está a trabalhar muito para destruir a fé, para levá-lo com ele, para que as pessoas perdam sua alma, até dentro da igreja, sejam infiltrados maçones, para destruir a fé, destruir a nossa Santa Igreja, destruir o corpo de Cristo, que é a Eucaristia, o coração da nossa Santa Igreja, impondo outras mentiras que não são verdades, que não são como Jesus mandou. Estamos a ver isso. Há alguns maus pastores que querem destruir a fé, querem destruir a nossa Santa Igreja, impondo essas ideologias essa bandeira do arco-íris. Já se vê muitos por aí, em YouTube se vê. Sacerdotes. Isto é grave. E o que estamos a ver em Alemanha, isto é gravíssimo. Por isso, Nossa Senhora, hoje mais que nunca, ela siga aparecendo-se em vários países. A Pedro Regis, em Anguera, Brasil, e em Fátima também, no ano 1917, aos 3 pastorzinhos. Em França, em muitas partes do mundo, na Venezuela também, em Betânia. A Maria da Esperança, que já faleceu também, uma vidente. Em muitas partes do mundo, Nossa Senhora nos chama preocupada urgentemente a que mudemos de vida, nos arrependemos e nos convertamos verdadeiramente, porque estamos dormidos, estamos distraídos com as coisas deste mundo e muitos nos chamamos de católicos e que já hoje em dia tudo é misericórdia, que todos se sabe que todos vão para o céu. Qualquer pessoa que morre, mais uma estrelinha no céu a ver, essa pessoa vivia os sacramentos, ia à Santa Missa aos domingos, se confessava, recebia a Jesus na Eucaristia, a Jesus. Então, temos de tomar consciência, despertar-nos. A vida são 2 dias, um já passou e o outro não sabemos, então é bom estar preparado. Mientras estamos vivos, não importa a idade. Mientras estamos vivos, estamos a tempo para nós arrepender-nos, deixar-nos o passado e viver uma vida nova em Cristo. Arrependidos, confessados, receber a Jesus na Eucaristia, o Cordeiro de Deus que quita todo o pecado do mundo.
verdadeiro, não é simbólico nem nada disso, é verdadeiro, é real. Ele está presente no altar e o coração da nossa igreja que arde por amor a nós para que o recebamos. Mas primeiro temos que confessar-nos. Não podemos aproximar-nos ao altar para receber a Cristo em pecado. É tudo por hoje, não vou alargar mais este vídeo, só vou pedir mais uma vez todo aquele que veja o meu canal, que dê um like se gosta e subscreva o meu canal, que é muito importante para assim o YouTube recomendar este canal a muitos mais católicos como eu, que fui um mal católico toda a minha vida. Então, isto é muito importante, que nós tenhamos conhecimento da nossa fé. Isto é real. Estamos vendo coisas no mundo, tanta violência, tanta maldade. Estamos piores, muito piores que nos tempos de Noé, quando o dilúvio. Quando Sodoma e Gomorra, que havia essas coisas de homem com homem, mulher com mulher. Hoje estamos a ver, incluso, até põe como um direito, não se pode até falar contra isso, porque até multa, não metem preso, e isso é... Nós devemos denunciar o pecado. Não devemos ficar calados. Corrigir. Bom, é tudo por hoje. Vou parar por aqui para não alargar este vídeo, já como eu disse. Que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.